vou trazer para a nossa meditação um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15, e vamos meditar até o 29. Para nós ganharmos tempo, né, para não avançar muito a hora, eu não vou ler o texto todinho para poder começar. Eu já vou pedir licença a vocês para a gente já ir lendo o versículo e já ir comentando para a gente ir ganhando tempo, né, para que dê tempo a passar para vocês aqui as minhas anotações. Então, vamos lá. Aqui no livro de Mateus, né, nesse último texto aqui da Constituição do Senhor, que inicia lá no capítulo 5, né, que vai do 5 até o 7, né, antes de chegar no 15, o Senhor vem falando sobre as duas entradas, que a gente deve entrar andar no caminho apertado, fazer a vontade do Senhor. E aí, na sequência, ele vem nos falar, né, sobre os falsos profetas, né? E a árvore boa, né, que dá bons frutos. E aí nós vamos procurar entender aqui o que é que o Senhor ele quer nos advertir, né, com isso. E o versículo 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então, enquanto estamos tomando o caminho apertado, que foi o versículo anterior, né, que o Senhor vai nos falando, devemos discernir quem são os falsos profetas. Então, isso significa que nesse caminho devemos estar alertas para todo tipo de falsidade. Irmã, entre os crentes tem falsidade? A gente sabe que, infelizmente, não era para ter, mas, né, nós encontramos. Então, o Senhor disse com respeito aos falsos profetas: pelos seus frutos os conheceis, né, no versículo 16. Então, conhecemos um profeta não pelo seu falar, porque ele prega bem, tem uma boa oratória, né? Mas nós conhecemos pelo seu fruto. Então, hoje, uma boa parte dos cristãos costumam ser influenciados por pessoas que têm uma boa eloquência, né, em seu falar. Né? Um orador eloquente com palavras persuasivas é capaz de seduzir muitos, né? Então, não ouça o orador eloquente ou as palavras persuasivas. Antes, espere e veja que tipo de fruto é produzido. Então, essa é a maneira de discernir, né, se um profeta é verdadeiro ou ele é falso, né, pelos seus frutos. Então, aqui a gente sabe que a igreja hoje ela está bem ampla, né? Tem a internet, as portas estão bem abertas, as pessoas estão, né? O testemunho da igreja está prosseguindo e está se espalhando pelo mundo, se cumprindo aí a palavra do Senhor. Então, por essas portas estarem bem abertas, né? Alguns se autodenominam profetas, né? E podem tentar entrar. E aí, dizendo que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, eu sei tocar, eu sei falar, eu sei um monte de coisa, né? E aí, às vezes, vai enganando as pessoas, né? Mas aí, o que é que a gente pode fazer? A gente pode deixar que eles dizerem o que queiram. Eu faço isso, eu sou assim, né? Deixa falar, deixa dizer, né? Porque nós confiamos que o Senhor vai provar, né, durante o tempo, pelos frutos, não é pelo muito fazer ou muito falar, mas pelas atitudes, né, pelos frutos. Então, precisamos aplicar esse princípio a todos esses casos, né? Não ouçam falar eloquente, mas considere o fruto. Então, toda árvore boa, já no verso 17 e até o 19, diz: toda árvore boa produz frutos agradáveis, mas a árvore má produz fruto mau. Toda árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Então, aqui nós vamos vendo, né, que o Senhor ele irá cortar esses frutos maus, né? E
E um fruto mau não pode vir de uma árvore boa, né? E aí, seguindo o versículo, eu vou para o versículo 21, que diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, para entrar no reino dos céus, precisamos fazer duas coisas. Invocar o Senhor, chamar ele, né? Então, aqui diz Senhor, Senhor, chamamos o Senhor, né? E fazer a vontade do Pai. Então, para sermos salvos, basta invocarmos o Senhor, assim como diz Romanos 10:13, né? Que se invocar, será salvo, né? Aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas não é apenas isso, né? Para entrar no reino dos céus, né? Quando a gente chama, invoca, a gente entra no reino de Deus ali, e aí, né, começa o Senhor a ir, né, trabalhando em nós, para que consigamos entrar no reino dos céus. E aí, para entrar no reino dos céus, é preciso fazer a vontade do Pai, né, a vontade do Pai Celestial. Portanto, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que invoca o Senhor e faz a vontade do Senhor, né, a vontade do Pai Celeste. E aí o povo do reino, né, que é o povo que escolhido do Senhor, está aqui para fazer nada além, né, do que a vontade do Senhor. Não estamos aqui, às vezes, a gente, fulano de tal é tão bonzinho, tão educado, tão isso, tão aquilo, mas não estamos aqui, né, meramente para vencer apenas, né, isso faz parte, mas não apenas o nosso o temperamento, a lascívia, o ego, a carne, para sermos amáveis, simpáticos, né? Outros atributos que a gente precisa aí, outras virtudes precisam sendo transformadas em nós. Estamos aqui para cumprimento da vontade do Pai Celestial. Para fazer a vontade do Pai, precisamos realmente andar nesse caminho apertado onde o Senhor nos mostrou anteriormente. Então, o versículo 22 diz: Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não foi eu em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que profetizamos? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitos milagres? Então, as palavras naquele dia, né, referem-se ao julgamento do trono, né, do trono de Cristo, como está descrito em 1 Coríntios 3:13, que eu vou ler para vocês, e depois o 4:5. 1 Coríntios 3:13 diz o seguinte: Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E o capítulo 4, verso 5 diz: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Né? Então, aqui o Senhor diz que não é o momento de julgar, não é agora. Então, o nosso papel hoje não é de julgar o outro, né? Nosso papel é de amar. Mas, né, o Senhor nos adverte para que a gente perceba, né? Observe os frutos, né? Porque muitas vezes somos enganados, né? Porque alguém diz, eu sou de Deus, eu sei fazer isso, eu faço aquilo, e aí, porque usa o nome de Deus, aí a gente já corre seguindo os passos, mas o Senhor diz que é os frutos, né? Devemos observar os frutos. Então, no dia do julgamento, quando todos os crentes comparecerem diante do tribunal de Cristo, muitos dirão ao Senhor que profetizaram, que expulsaram os demônios, né? Fizeram milagres em seu nome, mas eles serão rejeitados pelo Senhor, né? E aí, no versículo 23, diz: Então lhes declararei: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui a palavra conheci significa aprovei, né? Essa palavra é a mesma palavra grega que está em Romanos 7,15. Né? Ela é traduzida aprovo na versão corrigida de João Ferreira de Almeida. Nesse versículo, Paulo diz assim:
porque o que faço não o aprovo. Então, o Senhor nunca aprovou os que profetizaram, expulsaram demônio, né? Fizeram milagres em seu nome, e fizeram isso não segundo a vontade do Pai, né? Fizeram por conta própria, né? Então, o Senhor não nega que eles tenham feito essas coisas, mas considera como iniquidade, porque não estavam de acordo com a vontade do Pai Celestial, né? Então, a gente sabe que existem inúmeras coisas, né, que podemos estar fazendo em nome do Senhor, mas nem sempre, né, se consulta realmente, né? Aí eu estava lembrando de Davi, né? Que Davi era um homem, não era um homem perfeito, mas era considerado um homem segundo o coração de Deus, né? E muitas vezes nas suas guerras, Davi ele ouvia o Senhor, né? Quando o Senhor diz vai, né? Lute, vá adiante, Davi ia lá, lutava, vencia. E tinha vezes, né? Tem, né, alguns relatos que quando o Senhor dizia não, não vá, eu que vou guerrear por você. E Davi ali parava, obedecia, ouvia o Senhor, né? Então, assim, é estar atento, né? A essa voz interior que nós temos, que é a voz do Senhor, né? Então, isso vai realmente nos ajudar a entender, né, qual a vontade do Senhor para nossas vidas. Vemos aqui essas palavras do Senhor, né, que certas obras podem ser feitas no nome do Senhor, e contudo não está de acordo com a vontade de Deus, né? Então aqui tem uma questãozinha que eu pergunto para mim e pergunto para vocês também. Você estava fazendo esse tipo de obra ou está fazendo a vontade de Deus? Então, refletindo, né, para nossa reflexão. Eu também, né, me pergunto e pergunto para vocês. Você está fazendo esse tipo de obra ou está fazendo a vontade de Deus? Então, pensemos, né, nessa questão. Nós devemos ter a segurança de que tudo o que fazemos está, né, estamos fazendo a vontade do Pai Celestial. Né? Caso contrário, o Senhor dirá para nós: vocês são praticantes de iniquidade. Isso é forte, né? Mas é uma verdade. Eu vou até citar para vocês um exemplo de uma corrida de atletas, né? Aqueles que tem várias raias, né? Tem raia 1, 2, 3, tem várias raias, e cada um deve correr ali na sua raia, né? Não importa se seja um corredor, né, mais acelerado, que consiga chegar rápido, mas se ele for mais rápido, e quando ele chegar lá no final, ele não tiver corrido dentro da sua raia, ele será eliminado. Então, não adianta nada ele saber ser mais habilidoso e conseguir chegar mais rápido. O importante é ele ser habilidoso e correr dentro da sua raia, para não ser, né, eliminado no final. Então, se ele fizer isso, se ele correr e chegar lá e ele não tiver corrido apenas dentro da sua raia, aquela sua chegada ali não será reconhecida. Então, da mesma forma, né, nós devemos estar correndo nas raias, ou seja, de maneira restrita, né, no caminho apertado, né? Hoje a obra de muitos obreiros cristãos não está restrita, né, pelas raias celestiais. Aos seus próprios olhos, eles fizeram muito em nome do Senhor, né, e para o Senhor. Mas aos olhos do Senhor, entretanto, as obras deles é um tipo de transgressão, né? É uma violação das regras celestiais. Então, assim, as obras deles serão consideradas iniquidades. Então, a palavra do Senhor, né, no capítulo 7, do 21 ao 23, é uma palavra forte, né, de advertência a todos nós, para que não nos preocupemos apenas em profetizar, em expulsar demônios, fazer milagres, né, devemos cuidar das raias celestiais, né, de estar dentro da vontade do Senhor, né, dentro das regras celestiais, né, se nós transgredirmos, né, as regras como um corredor, né,
na corrida celestial, quando chegarmos lá ao final, seremos desqualificados, né? Infelizmente. Então, se corremos nas raias, né, e não fora delas, seremos aprovados pelo Senhor, e é isso que todos nós queremos, né? Então, mais uma vez, podemos afirmar que a consumação aqui do Senhor, na constituição do reino, é introduzir-nos nessa porta estreita e nesse caminho apertado, né, onde a gente viu anteriormente. Então, você pode, alguém pode perguntar assim, como podemos saber a vontade do Pai? Né? Como podemos conhecer a vontade do Pai? A vida e a natureza do Pai que está dentro de nós, ela vai nos dando, né, a direção, né? Ela vai nos orientando, né? E a palavra do Senhor, como o Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, nós temos a palavra do Senhor, onde vai mostrando, né, a vontade dele, e o Espírito Santo que está dentro de nós, a vida e a natureza de Deus que está em nós, ela vai nos conduzindo, né? E testificando para que nós entendamos qual a vontade do Senhor. Então, a natureza do Pai sempre nos dirá sim ou não. E se está correndo conforme a natureza divina, né? Dentro das raias apertadas, a natureza divina indicará: sim, você está certo, prossiga, né? Mas se não está correndo segundo a natureza divina, ou fora das raias, né, das celestiais, a natureza divina dirá: não ande nesse caminho, não ande dessa maneira, né? Não há, então, assim, não há necessidade de alguém estar falando o tempo todo o que fazer quando a natureza divina ela é restritiva, né? E dita as regras aqui dentro de nós, né? Ela vai ditando o que a gente deve ou não fazer. Então, essa natureza diz onde você está. Um corredor pode ver as raias, quando ele está correndo, ele vê as raias onde ele está. Ele vai correndo, ele vai vendo né, do lado direito, do lado esquerdo, e não precisa que ninguém fique gritando: ei, você tem que correr aí, né? Ele está vendo. Então, da mesma forma, a natureza de Deus dentro de nós, ela vai nos orientando, né? Então, todos que são regenerados por essa vida, né? Pela natureza do Pai dentro de nós, né? Precisa estar correndo de acordo com os seus ensinamentos, né? Aqui no versículo 24, o Senhor diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a palavra rocha aqui se refere à palavra sábia de Cristo, né? A palavra que revela a vontade do nosso Pai que está nos céus. Então, o viver e obra do povo, do reino, deve estar fundamentado na palavra do rei, né? E a realização da vontade do Pai Celeste. Isso é para entrar na porta estreita e andar no caminho apertado que conduz à vida. O versículo 25 diz assim: caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque, né? Porque fora fundada sobre a rocha. Então, a chuva aqui, né, embora a chuva possa descer, os rios possam vir, os ventos soprarem, a casa edificada sobre a rocha não cairá porque está edificada conforme o caminho apertado, o caminho de fazer a vontade do Pai. Então, a casa edificada na rocha não cai, como a obra de edificação, né, que é encontrada lá em 1 Coríntios 3, do 12 ao 13, que é edificada, né, com ouro, prata e pedras preciosas, que pode suportar o teste do fogo. Então, Mateus, continuando, né, Mateus 26 diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, a areia aqui se refere aos conceitos humanos, né? Aos métodos humanos, às várias filosofias, né? Se vivermos e trabalharmos segundo os nossos conceitos humanos e métodos naturais, nosso viver e obra
serão construídos na areia. Então, isso é entrar pela porta larga, né, e andar no caminho espaçoso que conduz à perdição. Aí o versículo 27 diz: E caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, a casa edificada na areia, né, que cai, é como a obra de edificação feita com madeira, feno e palha, que será queimada pelo teste do fogo, como está descrito lá em 1 Coríntios, né, do 13, capítulo 13, do 12 ao 15, que eu não vou ler para adiantar aqui, que eu sei que a hora já está avançando. Então, edificar nossa casa sobre nossa opinião e conceito é edificar a casa sobre a areia. Quando a chuva, os rios, os ventos testarem a casa edificada sobre a areia, essa, não tendo uma sólida fundação, cairá. Então, essa é a conclusão do o Senhor falando aqui na sua Constituição, né? E eu tinha até citado aqui algumas, colocado aqui mais algumas coisas, mas eu vou deixar para outro momento, mas só falando a respeito aqui de fazer a vontade do Senhor, né, e observar os frutos, né, e observar o falar do Senhor dentro de nós, quando ele diz, siga por aqui, pare, né, e o Senhor, ele está o tempo todo, a gente é que precisa exercitar, né, esse ouvir, né, do Senhor dentro de nós e discernir o que é do Senhor e o que não é, né? Eu lembro que eu sempre falava para o meu filho, quando de repente, quando ele estava em uma relação não dava certo, e eu dizia para ele, meu filho, quando você for se relacionar novamente, você preste atenção à pessoa dentro do contexto familiar, né? Como ela se comporta, como a família se comporta com ela, o que ela diz, como trata a mãe, como trata os irmãos, como se tratam, que ali, né, você vai perceber realmente como a pessoa é. Não é só na hora do passeio, bem arrumada, bem cheirosinha, falando manso, mas é lá no contexto familiar que você vai ver realmente quem a pessoa é. Então, assim, são os frutos, é a maneira de ser, de reagir, né? Não é só a palavra bonita, não é só a roupa bonita, não é só o muito vestir, né? São as obras, né? E aí, muitas vezes a gente deixa eu me ver a palavra. Muitas vezes o Senhor, ele nos livra, nos dá livramentos de muitas coisas, né? Justamente por nós termos essa sensibilidade de ouvir quando é para ir ou é para ficar, né? Quando é para avançar e quando é para parar, né? Quando é do Senhor e quando não é do Senhor, quando é da vontade dele, né? Eu lembro de até duas historinhas que uma delas a pessoa ouviu o Senhor e parou e foi salvo, a vida foi salva, e a outra história a pessoa não ouviu e pereceu por não ter ouvido o Senhor, né? A primeira diz respeito a uma pessoa que em sua caminhada, né, em determinado lugar, ele foi escurecendo e ele, né, resolveu entrar numa casa lá, uma casa velha, e já estava escuro, e ele entrou e ele foi caminhando ali dentro daquela casa. Não sei se vocês já ouviram essas histórias que eu vou contar, mas é bem curtinho. E aí uma voz dentro dele disse assim, pare, não dê mais nenhum passo. E aí ele parou ali, né? E não andou mais, né? Ficou onde estava e permaneceu ali. Ao amanhecer o dia, quando ele foi olhar, né? Teve a luz, né? A luz apareceu, né? Que a gente pode aí dizer que foi a luz do Senhor. Ele percebeu que lá onde o Senhor disse pare, não dê mais nenhum passo, tinha um buraco enorme, fundo, e se ele tivesse, né, dado mais um passo, ele tinha caído dentro daquele buraco e tinha, né, sido ali talvez a sua perdição. Então, ele foi salvo por ouvir, né, aquela voz interior. E aí o outro caso é de um alpinista, que ele resolveu, né, escalar lá a montanha, e foi só, né, queria chegar até o fim, e os outros colegas, quando viu que
tava, né, o tempo não estava bom e foi escurecendo, resolveram deixar para outro dia, mas ele insistiu em querer ir até o fim e continuou sozinho. E aí, quando escureceu, ele, né, vai colocando, o alpinista vai colocando uma estaca ali, outra estaca lá, e aí né, eles têm uma segurança lá, e uma das estacas, quando ele foi colocar, não estava escuro e não fincou lá, né, no gelo. E aí aquela estaca caiu e ele saiu caindo, né, de uma altura bem grande. E só que quando ele usava duas, uma delas ficou lá, né, fincada, e a outra e ele saiu caindo, caindo. Quando chegou a um certo ponto, aquela que ficou lá deu uma segurada e ele parou ali e ficou pendurado. E aí, como estava escuro, ele teve uma conversa ali com Deus, pedindo que o Senhor salvasse. Senhor Deus, me salva. E aí uma voz dentro dele disse, corte a corda. E ele teve medo de cortar a corda e se agarrou mais ainda à corda e ficou muito agarrado naquela corda. Ao amanhecer o dia, quando chegou o socorro, o resgate, que perceberam que ele estava muito agarrado na corda, congelado, morto, apenas 1 metro do chão. Então, ali, se ele tivesse ouvido a voz interior, ele teria sido salvo, né? Então, assim, a nossa vida, a gente precisa estar realmente atento. O que é a voz do Senhor, né? E o que não é. O que é a vontade do Senhor e o que não é a vontade do Senhor. E que o Senhor nos ajude a discernir, né? As ações, não está julgando, né? A gente teve muitas situações nesse período de julgamento das pessoas. Eu, particularmente, passei por alguns julgamentos e algumas pessoas, a gente vai ouvindo relatos, não coisas de televisão, nem de internet, mas coisas reais mesmo, né? Então, assim, que não julguemos uns aos outros, né? Se fulano é, se não é, porque eu tenho esse pensamento aqui, e você tem que pensar igual a mim, e se você não pensar igual a mim, você não é cristão, porque você tem que pensar desse jeito. Então, assim, aconteceram várias coisas. Então, quem nos julga é o Senhor. Mas nós precisamos estar atentos realmente com relação aos falsos profetas, né? Que o Senhor ele nos adverte, acautelai-vos, né? Tenham cuidado, né? Não é só porque fala em Deus, não é só porque tem uma boa eloquência, a gente sabe que tem vários oportunistas dentro né? O Senhor nos fala sobre o joio e o trigo, né? Tem muitas pessoas que usam hoje o evangelho, usam as igrejas para se promover. Nós já temos conhecimento de cantores que entraram no meio porque estava meio apagado, né, no meio social, e que entraram ali para, né, se acender. E teve pessoas, né, políticos que usaram a igreja, teve pastores. Então, a gente precisa realmente conhecer a palavra do Senhor, observar os frutos e realmente, né, estar ali pedindo sabedoria ao Senhor, não só ouvindo, né, o que uma pessoa eloquente tem a dizer, mas ouvir e ver, prestar atenção aos frutos, né, às ações que a pessoa realmente faz, não só no que ela fala, amém? Então, aqui para finalizar, o versículo 28 e 29 dizem: E aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, estavam as multidões atônitas do seu ensinamento, porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, né? Então, a gente sabe que os escribas, eles falavam muito, e o Senhor, ele advertiu muito que eles eram igual a sepulcro caiado, né? Que por fora era uma beleza, mas por dentro só tinha morte. Então, que, né, nós possamos todos os dias pedir sabedoria ao Senhor e conhecimento da sua palavra, porque a palavra do Senhor é que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Então, eu vou concluir por aqui. Espero que o Senhor tenha falado aos corações de você, porque falou ao meu, né, com essa palavra. E é isso. Eu já agradeço a oportunidade.